Da meia-noite à meia-noite e oito, ou seja, uma noite de virada aí entre domingo e segunda-feira, então já é segunda-feira e tal. Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. Nesse vídeo nós vamos falar da rodada aí do final de semana dos campeonatos internacionais. Vamos ver como é que ficou então o campeonato português, italiano, francês, espanhol e muito mais aí para você. Fica na tela, teve goleada aí surpreendente, né, nos campeonatos internacionais, principalmente ali no italiano. Vamos trazer esses resultados para você. Vamos trazer a tabela também. Fica conosco até o final do vídeo. Se você gostar, deixa o seu like e compartilha. Sem mais demora, vamos aqui para os jogos do Campeonato Português. Na sexta-feira nós tivemos Casa Pia e AVS Sale 3-3. No sábado, o Moreirense bateu Santa Clara por 1-0. Já o Arouca perdeu em casa para o Sport 2-1. O resultado foi importantíssimo para o Sport diminuir a distância e torcer para o Porto perder. Porto joga hoje, na segunda-feira. Aí tivemos aí Estoril e o Vitória de Guimarães, 4-2 para o Estoril, venceu com propriedade na sua casa. Nacional também venceu em casa, uma goleada em cima do Rio Ave, 4-0. Farmalicão também fez o seu nome diante da sua torcida, 3-0 em cima do Tondela. Agora você vê aqui as goleadas espetaculares. Benfica 4, Estrela Amadora 0, Braga 5, Alvareca 0. Quem vai jogar hoje aí às 17h15 é o Porto contra o Gil Vicente e precisa vencer se não quiser ver sua gordura derreter, né? Que gordura é essa? Tá aqui na classificação da tabela. A distância é de 4 pontos em relação ao Sport, que é o segundo colocado. Vencendo pode chegar a 7. Se perder ou empatar, pode ter aí pressão na reta final do campeonato. É importante manter aí a distância, né? Se quiser levar o título. E quando você observar a tabela aqui do português, Guerreiro, os quatro primeiros clubes, aliás, isso, os quatro primeiros clubes são os gigantes, né? Os grandões aí do campeonato português. Então tá aqui, ó, Porto, Sport, Benfica e Braga na quarta colocação. O Gil Vicente tá aqui. É quem vai dar trabalho pro Porto aqui nesse jogo, né? Será que o Gil Vicente vai vencer? E até chegar na quarta colocação aqui no lugar do Braga? Coloca aí nos comentários, né? Aí nós temos aqui na zona de rebaixamento Tondela e AVS SAD com Casa Pia bastante ameaçado, Arouca, Santa Clara, nessa galera aí precisa se cuidar para não comer zona de rebaixamento, né? Vamos aqui de mais um campeonato internacional, vamos falar de italiano. No italiano, na sexta-feira, tivemos a vitória da Internazionale 6-2, Guerreiro em cima do Pisa. Aí você achou muito o como foi lá e fez mais, né? Em cima da Torino. E não é qualquer time, não, né? É em cima da Torino, 6-0 do Como em cima da Torino. A Fiorentina perdeu em casa para o Cagliari 2-1. O Lecce ficou apenas no empate com a Lazio em 0-0. Já o Sassuolo, Guerreiro, venceu com um placar magro mais importante em cima da Cremonense 1-0. A Atalanta também goleou o Parma, e não foi qualquer time, foi o Parma, né? Tivemos aí o Genoa, bateu o Bologna 3-2 num jogo apertado, com muita reviravolta. Já a Juventus de Turim venceu também tranquilo o Napoli 3-0. Esses jogos aqui, ó, daqui para baixo foi tudo jogos de domingo, né? Então, Juventus e Nápoles no domingo, 3-0, a Roma e o Milan ficaram em 1-1. Já o Verona joga hoje, segunda-feira, às 16h45. Jogaço aí pelo Campeonato Italiano. Vamos ver a tabela aqui do italiano. A gente já vê a preliminar da parte de cima aqui, só que a gente quer ver mais, quer ver a tabela inteira. Tá aí na tela, ó. Os grandões aqui também estão na primeira colocação, ó. Internazionale, 52, 5 pontos em relação ao Milan, que vacilou, né? Poderia ter diminuído. Aí nós temos aqui, ó, Roma, Napoli, Juventus, Como, Atalanta, Bologna, né? São os oito primeiros aí do campeonato italiano. Na zona de rebaixamento nós temos Fiorentina, Verona e Pisa, né? Pisa tá só tomando Pisa. Então tá aí. Esse é o campeonato italiano e sua tabela para quem você torce aí no italiano. Coloca aqui nos comentários do vídeo, tá? Vamos para mais um campeonato Premier, mas antes eu vou voltar bem aqui na Copa da Itália, que eu acho que vai ter um jogo aqui terça-feira, né? Mais conhecido como
Amanhã, tá aqui, ó, Fiorentina e Como. Como já foi embalado aí com 6-0 em cima da Torino, né? Torino que foi eliminado aqui e agora vai enfrentar, ficou de fora, né, da Copa, e agora o Como vai enfrentar aí a Fiorentina. Eu acho que pelo resultado aí vai dar Como, hein? E aí vai fechar a última vaga aqui justamente contra a Torino, né? É, a Torino que venceu, né? Venceu aqui a Roma por 3-2 e agora vai esperar aqui o Como novamente pela Copa da Itália. Interessante. Então vamos ver como é que fica a cena dos próximos capítulos. Vamos passar aqui para a Premier. Na Premier tivemos jogos no sábado, né? O West Ham bateu o Sunderland 3-1. O Fulham bateu o Brighton por 2-0. Burnley empatou com o Tottenham em 2-2 e o City voltou a vencer o Wolverhampton, que estava numa arrancada aí para sair da zona de rebaixamento. Agora quebrou aí o clima do Wolverhampton, né? 2-0 do City. Já o Bournemouth teve a façanha de bater o Liverpool 3-2 num jogo que arrancou pelo do braço, né? Coração a mil aí esse jogaço do Bournemouth contra o Liverpool. Aqui tivemos o Crystal Palace perdendo em casa para o Chelsea. Vamos ver se teve gol de brasileiro. Rapaz, geralmente Estevão e João Pedro aqui, ó. Arrasando no ataque, aqui os dois garotos aqui, ó. Arrasando no ataque do Chelsea, garoto. É isso aí. E aí nós temos Newcastle e Aston Villa 2-0 em cima do Newcastle. Aston Villa fora de casa, hein? Venceu aí o Newcastle. A mesma coisa fez o Nottingham Forest, bateu o Brentford na casa dele por 2-0. Já o Manchester United voltou a vencer e foi num clássico logo, né? 3-2 em cima do Arsenal na casa dos caras do Arsenal, né? 3-2 aí, grande vitória do Manchester United. Vamos ver como é que ficou a tabela aqui, mas antes vamos falar de jogos de hoje. Everton e Lens, às 17 horas. Vamos voltar aqui em cima, vamos ver a tabela completa. Tá aqui então, o Arsenal com a derrota, vê sua gordura derretendo aí, o City acompanhando, hein? Não pode deixar, né? O Manchester United foi quem ajudou na bagunça aí, ó. Então, os cinco primeiros são os grandões também. O Aston Villa tá pelo meio aqui. Aston Villa é como se fosse um time médio, né? Para mim é médio, né? Não sei para você, coloca aí nos comentários, né? Mas tá no meio aqui da galera. Quem é o grandão que tá de fora aqui? Tem o Everton, né? Tá o Tottenham também. É grandão, tá lá no meio da tabela aqui, ó. 14º colocado. Vamos falar então dos grandões que estão em cima. Arsenal 50, 46 tem o City, o Aston Villa tá com 46 também, o Manchester United 38 e o Chelsea é o quinto colocado. Vamos aqui na zona de rebaixamento, temos aqui, ó, o Nottingham Forest que escapou fedendo aí com essa vitória, né? Já se manteve uma distância boa de 5 pontos, mas precisa mais, né? Para não correr risco. O West Ham é o primeiro time dentro da zona, Burnley e Wolverhampton, que pode ser rebaixado. Estava até indo bem, não estava perdendo. Teve algumas vitórias pingadas aí, mas voltou a perder e agora corre risco sério, né? Muito bem, guerreiro. Vamos de La Liga. Jogos de sexta, sábado e domingo. Só jogaço, né? Na La Liga. Tabelinha preliminar, você já viu aqui, ó. Barcelona tá vacilando, deixou novamente o Real Madrid encostar com 51. Atlético de Madrid tem 44. A distância é boa, né? Do segundo para o terceiro colocado e do primeiro para o terceiro, né? Aí temos o Vila Real, que é o quarto, e o Espanhol é o quinto. Vamos aqui, depois a gente abre ela completa aí para você. Vamos falar dos jogos de sexta, sábado e domingo. Sexta nós tivemos Levante e Elche 3-2, jogão pegado. Raio Vallecano perdeu em casa para o Osasuna 3-1. Valência venceu o Espanhol 3-2. O Espanhol está lá na parte de cima, né? Vacilou aqui, ó. Pode ver alguém ultrapassá-lo nessa reta, né? E já o Sevilha bateu o Bilbao 2-1. 2-0 foi o que perdeu o Vila Real em casa para o Real Madrid. Atlético de Madrid também bateu o Mallorca 3-0 e o Barcelona venceu o Oviedo 3-0. Apesar disso, o Real voltou a encostar no Barcelona. Real Sociedade bateu o Celta de Vigo por 3-1. Alavés bateu o Betis por 2-1, jogo na casa do Alavés. E o Girona joga hoje aí contra o Getafe. São os jogos dos campeonatos internacionais aqui pelo Campeonato Espanhol. Vamos aqui de tabela.
Na tela para você, então, Guerreiro, já falei desses cinco primeiros aqui. O Betis é o sexto. Vem de derrota aí a galera, né? Ó, do quarto até o sétimo aí, só derrota, né? E aí nós temos aqui, na zona de rebaixamento, Getafe, Levante e Oviedo. O grandão que está aqui pelo meio da tabela é o Atlético Bilbao e o Sevilha, né? São os grandões aí. Só lembrando que dia 3 nós temos o retorno das Copas, né? Teremos Copa da Itália, da Alemanha, de todas as Copas aí. Nós teremos uma, vai ficar para o dia 9, né? Só uma, mas depois a gente fala no próximo vídeo. Vamos seguir em frente aqui, ó. Bundesliga, na tela para você então, Guerreiro. Jogo de sexta-feira, São Paulo e Hamburgo, 0-0. Bayern de Munique até que enfim perdeu, né? Aí é brincadeira você falar até que enfim que o Bayern perdeu. Não perde, Guerreiro, é porque não perde. Tá com mais de 20 pontos aí. Eu acho que ele preservou o clube para a Copa lá, viu? Que é dia 3 agora. Já tá preservando para a Copa. Perdeu para o Augsburgo, né? Então, provavelmente foi aquela perda controlada, né? O Eindhoven perdeu para o Leipzig por 3-0. O Metz 05 bateu o Augsburg por 3-1 e o Leverkusen bateu o Werder Bremen por 1-0. Já o Eintracht Frankfurt sofreu uma derrota no sábado para o Hoffenheim, né? 3-1 foi o resultado. O Borussia venceu. O União Berlim 3-0. O Mönchengladbach perdeu em casa para o Stuttgart. E ontem nós tivemos aí, os dois últimos jogos foi esse, né? Mönchengladbach e Stuttgart, 3-0 para o Stuttgart. Freiburg 2-1 em cima do Colônia. Vamos aqui de tabela só para você ver como é que tá o Bahia, né? Mesmo perdendo, ó, agora que diminuiu, né, um pouco para o Borussia, que o Borussia venceu, mas ainda a distância é de 8 pontos em relação ao segundo colocado, né? Tá tranquilo. Tá favorável o Borussia tem 42, 36 tem o Hoffenheim, tem o Stuttgart na quarta colocação, 36 também, mesma pontuação do Hoffenheim. 35 tem o Leipzig, né? Leipzig aqui que oscilou bastante, poderia estar bem melhor na tabela, mas tem 35 na quinta colocação e Leverkusen é o sexto, né? Zona de rebaixamento tem São Paulo e Eindhoven, e aí são os times que estão correndo perigo aí nessa fase, né? Vamos aqui de mais um campeonato, Liga Yuan. Só jogaço aqui na Liga Yuan. Teremos aí no dia 30, sexta-feira, né? De novo, todos os campeonatos internacionais. Aí tivemos aqui ó, Alcaraz e PSG. PSG 1-0 no Alcaraz. O Rennes perdeu para o Lorient Brighton 2-0. E o Olympique fez uma faceta, né? Tirou a liderança aqui do Lens. 3-1 foi o resultado. Então, o Olympique está no embalo bem legal. Aí você vai ver na tabela daqui a pouco. Le Havre empatou com o Mônaco em 0-0. O Nantes perdeu para o Nice 4-1. Já o Stand Braxton, Brastoy, né? Stand Brastoy 2-0 perdeu para o Toulouse em casa, né? Ele perdeu. Quem perdeu em casa também, mas perdeu feio, foi o Nantes contra o Lyon 5-2, né? Ia falar 5-3, foi 5-2. Já o Paris Futebol Clube empatou com o Angels em 0-0. Onde foi que eu achei dois, né? 0-0 aí foi o resultado. E o LOSC perdeu também em casa para o Strasbourg. Foi essa a rodada aí do sábado da Liga Yuan. E a tabela tá assim, ó. PSG ultrapassa, né? Agora o Lens fica na segunda colocação e o Olympique começa a colar aqui no Lens, né? Será se vai ser o declínio do Lens? PSG 5 vitórias seguidas. Sofreu aqui a derrota o Lens, mas ainda tem um bom time, né, para manter. Será que vai conseguir manter o embalo até o final? E o Olympique é o terceiro, o Lyon é o quarto, o LOSC é o quinto, o Rennes é o sexto e o Estrasburgo é o sétimo aí. Já na zona de rebaixamento nós temos o Xerez e o Nantes, né, com apenas 12 pontos aí as duas equipes. O mais próximo aí da zona é o Nantes e o Le Havre, né? Le Havre, o Paris, né? Essa galera tá bem perto aí. O Nets muito mais perto do que nunca, né? Precisa vencer para manter a distância aí dessa zica. Muito bem, guerreiro. Copa da França, dia 3 agora também. Você vai acompanhar o resultado aqui com o canal do Guerreiro, mas deixa para mais perto, a gente mostra ele para você, né? Por enquanto vamos trazer Eredivisie.
Conhece? Campeonato holandês. Está na tela para você. Ajax venceu o Volendam por 2-0. Jogo de sábado, né? O NEC bateu o Zoyle por 2-1. O PSV empatou com o NAC em 2-2 e o Twente com o Excelsior em 0-0. Telstar foi quem perdeu em casa por 1-0 para o AS e o Fortuna Stend também bateu o Goenje na casa dele por 2-1. O Utrecht perdeu em casa para o Sparta Rotterdam 1-0 e o Feyenoord bateu aí o Heracles por 4-2. Vamos de tabela aí da Eredivisie, o líder você já sabe quem é, né? PSV 53. Aqui tem distância mais do que lá no alemão, né? PSV, ó, se você for calcular aqui, ó, para 40 tem um, né? Ou seja, 14 pontos de vantagem aqui em relação ao Feyenoord, que é o segundo colocado. O Ajax é apenas o terceiro, tá com 2 pontos atrás aí do Feyenoord também. Aí nós temos uma galera boa aqui, né? O NEC é o quarto, o ASI é o quinto, o Sparta Rotterdam é o sexto e o Groningen é o sétimo, já o Twente está na oitava colocação, é quem se classificaria aqui para os playoffs da Liga dos Campeões, da Liga Europa, né? Dos campeonatos internacionais aí. O NAC e o Heracles são os que estão na zona de rebaixamento, os mais ameaçados são o Voledan e o Telstar, aí que está na tabela mais ameaçado, né? Precisa abrir a capa do olho. Vamos aqui então de Turco. Tá na tela para você, guerreiro. Campeonato Turco, rodada de sábado. Sexta-feira tivemos o Trabzonspor, grande vitória em cima do Kansepassa 2-1. Esse resultado foi bom, você vai ver na tabela. Já o Kayserispor perdeu para o Istambul 3-0. Samsunspor empatou aí com o Kocaelispor em 0-0. Karamurg também perdeu em casa para o Galatasaray 3-1. Gozitepe com o Konyaspor ficaram em 1-1. Antalyaspor, né? Aqui é o Antalyaspor 2-1 em cima do Gençlerbirlik. 1-1 Fenerbahçe com o Gozitepe. O Gozitepe está bem na tabela, né? Mas empatou aí com o Fenerbahçe, que também está na zona de classificação. Rizepor empatou com o Alişanpor e hoje joga aí às 2 da tarde o Eyüpspor e Beşiktaş. Vamos ver a tabela aqui, como é que fica. Fenerbahçe e Galatasaray são os líderes, né? Galatasaray é o primeiro com 46, 43 tem o Fenerbahçe e Trabzonspor, com a vitória encostou aqui mais ainda. Já era o terceiro, se manteve e não foi ameaçado pelo Gaziantep, que empatou. O Beşiktaş é apenas o quinto. Zona de rebaixamento tem três aqui, o Kayserispor e o Eyüpspor e o Karamurg, né? O Karamurg com a situação mais feia, né? Muito bem, guerreiro. Vamos aqui de Sauditão, o último campeonato que a gente vai trazer. Volta aí no dia 28 também. Tivemos aí no sábado, né? Al-Khaled e Al-Shabaab 0-0. Al-Khadod perdeu em casa, Al-Khalod, né? Para o Al-Tifaq 2-1. Al Ali Saud bateu o Neon por 3-0 fora de casa, venceu, né? Al Najan Saud também perdeu em casa para o Al Qasid. Al Hilal empatou com o Al Reed, resultado bom para o jogo de hoje do Cristiano Ronaldo, né? Al Feia 2 e o Al Fatih 0. Hoje tem Al Razan e Darkan, Al Nassr e Al Tal, Al Ittihad e Al Qadod Clube. Esse resultado aqui do Al Hilal foi importante para o Al Nassr de Cristiano, né? Porque se ele vencer, ele diminui aqui, ó, para apenas 2 pontos. Embora tenha, não, foi ultrapassado bastante aqui pelo Al Ali Saud e o Al Qasid, né? Mas na busca do título chegaria a 40, ficaria a 5 novamente. Essa é a tabela aí do Sauditão. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, ative o sininho das notificações, se inscreve no canal. Por esse vídeo é isso. Abraço, valeu e fui.